poder que existia dentro de Sansão não vinha dele, mas vinha de Deus. E com isso Sansão era derrotado pelos filisteus, porque ele não foi obediente. Quando nós obedecemos a Deus, nós cremos que somos recompensados, porque Deus, ele honra o obediente. O que fez com que Sansão perdesse a sua força, perdesse o espírito, foi nada mais nada menos do que a desobediência. Mas se por um lado Sansão ele perde a força porque Deus ele sai do seu corpo, porque se por um lado Deus ele retira a força de Sansão pela sua desobediência e ele fica um homem comum, fica um homem frágil, nós cremos que Deus ele recompensa aquele que honra a sua palavra. E um exemplo bíblico que nós vemos é o de Daniel, que é uma grande diferença da história de Sansão. Porque Daniel, ao contrário de Sansão, ele não negociou os princípios, ele não negociou aquilo que ele tinha como valioso, que era obedecer a Deus. Diferente de Sansão, Daniel, ele não negociou seus princípios. Daniel 1:17 diz assim: Daniel, porém, resolveu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel, ele não negociou seus princípios. E o que Deus deu a ele, deu aos seus amigos? Nós vemos aqui, olha. A esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e habilidade em todas as letras, e sabedoria, e a Daniel entendimento também em toda visão e sonhos. Ou seja, Deus ele recompensou a fidelidade de Daniel. Deus ele recompensou a fidelidade de Daniel. E se por um lado, com Sansão, Deus ele retira a sua força porque ele foi desobediente, por outro, nós cremos que Deus ele recompensa o obediente. Glória a Deus. Nós não obedecemos porque Deus vai nos recompensar, mas nós sabemos que ele tem prazer em recompensar aquele que é obediente. Porque Deus disse ao povo, né? Olha, se vocês forem obedientes na terra, eu vou fazer com que as plantações sejam boas, eu vou fazer com que o rei de vocês, quando vocês me pedirem, prospere. Então Deus ele tem prazer em recompensar. Um terceiro ponto que eu acredito que seja importante dessa mensagem é que Sansão ele foi afligido pelo inimigo. Quando ele perde a força, ele primeiro perdeu a presença de Deus, ele ficou frágil e agora ele é afligido pelo inimigo, que é algo que acontece com o cristão quando ele desobedece. Então os filisteus o prenderam, furaram seus olhos, o levaram a Gaza, prenderam-no com correntes de bronze e ele passou a moer grãos no cárcere. Então sem Deus nós estamos desprotegidos. Deuteronômio 24 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês, contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Então, sem Deus, sem a força que vem de Deus nas nossas vidas, nós somos afligidos pelo inimigo. Sem Deus, nós somos nada mais, nada menos do que escravos do pecado. Às vezes que o povo de Israel ele desobedeceu, ele também foi derrotado pelos inimigos, assim como Sansão. Um exemplo é quando os filisteus eles vencem Israel, eles roubam a Arca da Aliança, eles estavam lá lutando e eles são derrotados. Por quê? Porque Deus ele não agiu por eles. Porque quando Deus age, nós sabemos que a vitória é certa. Mas também quando Deus não age, aí está errado. Sem Deus, o homem pecador se torna escravo do diabo. Ele passa a viver uma vida de ilusão. Mas o cristão que foi chamado para ser livre de toda a opressão do inimigo, ele deve ser obediente. Nós fomos chamados para ser livres da opressão do inimigo, amém? Amém. Em Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Ou seja,
Aquelas pessoas que eu falei lá no início, que se desviaram, que olharam para o caminho tortuoso e que parecia bom de início, mas depois levava à morte, essas pessoas nada mais nada menos do que se sujeitaram outra vez a um jugo de escravidão. Mas nós fomos chamados para a liberdade em Cristo Jesus, amém? E nós devemos todos os dias declarar que nós somos obedientes ao nosso Deus e nós não vamos nos sujeitar novamente a uma escravidão do diabo.